tarde, início de noite a todos. Estamos ao vivo aqui para realizar a apresentação do nosso portfólio da Faculdade Uninter. Desde já agradeço a participação de cada um, que está entrando aqui conosco. Agradeço a todos de coração. Eu vou ler o princípio aqui que nós vamos discorrer sobre ele, para podermos adentrar no tema de hoje. Por isso, hoje vamos fazer desta forma essa apresentação de portfólio para a Faculdade Uninter. Então vamos lá. O tema em que vamos nos embasar é acerca das transformações urbanas, sobre os diversos tipos de transformações. Sendo assim, a pesquisa que nós fizemos, com base nas informações levantadas, vamos pensar nas transformações existentes em nossa cidade, eu fiz de São Paulo, ao longo das últimas décadas, e o que aconteceu na última década na cidade de Altamira, no Pará. Talvez vocês não conheçam, mas Altamira é uma cidade que até foi realizado ali um curta, alguma coisa do tipo, é bem interessante. Então, escolha e pesquise um fenômeno perceptível na sua cidade. Nós escolhemos aí algumas coisas, uns fenômenos que tiveram ocorrências em São Paulo, e através dessa pesquisa, nós produzimos um texto fazendo a comparação dessas duas coisas, dessas duas situações, das transformações que aconteceram em São Paulo e na cidade de Altamira, identificando alguns pontos propriamente ditos, que vamos adentrar aqui no decorrer da nossa discussão. Sendo assim, nós discorreremos nessa live, acerca desse fenômeno da transformação urbana, e faremos essas comparações entre a cidade de São Paulo e a cidade de Altamira. Vamos destacar aí o que elas apresentam e citarmos os aspectos em relação em uma e em outra. Veja bem, em Altamira, nos últimos 10 anos, uma das maiores mudanças que ocorreram foi a chegada da hidrelétrica, a qual a mesma tiver alguns pontos positivos, em relação a diversas coisas. Porém, tudo, é uma coisa que eu sempre digo, tudo aquilo que é de benefício também não é só benefício, ele traz consigo também alguns ônus que vamos elencar aqui nessa live. Uma das maiores mudanças foi justamente essa chegada da hidrelétrica, que trouxe um aumento de empregos, a promessa de lugares para os moradores que teriam que se deslocar, uma cidade que seria um lugar bom e legal para se viver, que traria um bem, principalmente aos mais humildes, mas trouxe alguns ônus, com, por exemplo, o aumento do emprego naquela região por conta da hidrelétrica. Isso trouxe um inflacionamento de população, isso trouxe um inchaço populacional, que gerou muitas situações como violência, o aumento de preços. Então vamos dizer que principalmente aos comerciantes o tiro saiu pela culatra, porque o comerciante, ao aumentar o preço, entende que ele vai agregar muito mais lucro com essa chegada de novas pessoas, mas o índice de violência aumentou muito e o encarecimento das coisas ainda prejudicou
o, essa questão dos moradores em si, né? Houveram inúmeros problemas de ordem social, né, e econômica. Se analisarmos aquilo que de benefício que a hidrelétrica trouxe, né, para a cidade de Altamira e o ônus que ela trouxe, né? Talvez o ônus não valesse tanto, né? Embora o consórcio, né, segundo o G1, informou que eles investiram cerca de 1 bilhão em alguns projetos ambientais, né, como desenvolvimento sustentável, a construção de postos de saúde, de unidades de saúde. Mesmo com tudo isso, né, algumas promessas ainda deixaram-se de lado, né? As casas que haviam sido prometidas há muitos, a cidade que havia sido prometida, né, não foi concretizada o plano do, vamos colocar entre aspas, do paraíso, né, que havia sido prometido aos cidadãos da cidade de Altamira. E por isso se deu esses problemas de ordem social, né, e principalmente de ordem também econômica, né? Os moradores, os habitantes daquela região ficaram, né, muitos deles com diversos problemas, como o córrego a céu aberto, né, situações um tanto difíceis, né, se comparado ao que eles já viviam ali, né, porque eles tiveram que abandonar as suas casas, né, pela, ao, para desabrigar o lugar onde ia ser inundado pela hidrelétrica, e com todo o transtorno que uma mudança causa, ainda muitas promessas ainda ficaram por fazer. Agora, servindo de base na região de São Paulo, por exemplo, nos últimos 10 anos, né, São Paulo passou por inúmeras transformações, né? Falar de São Paulo, vamos dizer assim, que é chover no molhado, né? São Paulo é uma cidade que muda com uma rotatividade muito alta, né? Mas nos últimos 10 anos eu selecionei aqui algumas poucas, né? Porque não caberia discorrermos aqui, o tempo não nos permitiria fazer, mas ela ocorreram grandes transformações, como na Avenida Paulista, por exemplo, né, a mais famosa de São Paulo, ganhou faixas exclusivas de ônibus, né, que praticamente não existiam até em 2010, eram ciclovias, né, em 2016, além das locações, né, de bicicletas e patinetes por aplicativo que lá tem, que todo mundo conhece. Né, mas aí, além deste fato, ainda perdeu prédios históricos, né, ganhou centros culturais, enfim, houveram algumas transformações. Mas ao nos aprofundar nessas transformações, eu quero servir-me aqui de esteio o Treme Treme em São Paulo, né, que é o edifício São Vito, para quem não conhece seu verdadeiro nome, né, apresentava inúmeros problemas de desgaste, né, quando foi demolido. Foi inaugurado em 1959, possuía 28 pavimentos e 3 elevadores, né? Passava por inúmeros problemas até quando ele foi demolido, né? Em 2011 a Prefeitura de São Paulo limpou e já de imediato apresentou um projeto legal para que o local onde funcionava o edifício fosse reurbanizado, né? E até incluía a criação de parques, de um ajuste no sistema viário, né, unidades de SESC e SENAC, muitas outras coisas. Porém, a boa parte disso não saiu do papel, né? Apenas a unidade do SESC nova foi construída e posteriormente foi fechado para adequação e bem como a melhoria dos seus espaços, né? E existe uma relação entre essas duas coisas, né? As duas, em ambos os aspectos, falam de emprego, né? Porque com a construção de situações dessa demanda, há também sempre em mente, olha, vai abrir tal coisa, uma unidade do SENAC ou o que quer que seja, então haverá empregos novos, haverá nova geração de emprego, principalmente para a população local, né? Mas as coisas não saíram como previsto, né?
E essas duas propostas apresentam esta primeira semelhança, a questão da geração de empregos, que para ambos os lados seria muito boa, né? Como a melhora na qualidade de vida, né? Haja vista que até quando ele foi demolido, o edifício São Vito era apenas um cortiço, né? Ele havia sido dominado por diversas pessoas, ele era apenas um prédio comum. Tem até quem quiser buscar, busque uma foto do edifício, né, há 10, o que ele era 10 ou 20 anos atrás, para você ter uma ideia do estado de abandono em que se encontrava, né? Então, no primeiro desses casos, né, quando tem outros, por exemplo, na questão da cidade de Altamira, há diversas maravilhas que foram propostas, né? Por exemplo, a desocupação das casas, das áreas de construção para hidrelétrica seriam recompensados com uma cidade boa, um lugar agradável para se viver, né? Ou até mesmo a geração de empregos, né? E a vinda de novos habitantes geraria até um ambiente agradável. Mas não foi isso que se fez na prática, né? O ônus de tudo isso, dessa grande massificação, veio muito cedo para a população dali, né? Vindo dos mais diversos problemas de ordens sociais e econômicas, né? Para aquele povo. Ainda há de se lembrar que muitas das coisas que foram prometidas com essa cidade, isso é relato dos próprios habitantes de lá mesmo, da cidade de Altamira, não foram cumpridas até o dia da reportagem que fez o G1. Né? Embora a empresa tenha informado, né, que fez muitos investimentos no lugar, muitas das situações que haviam sido prometidas não foram, né? No caso de São Paulo, a situação é até um pouco menos expressiva, né, dada a grandiosidade, porque ali era a cidade toda, né? E em São Paulo é muito vasto, né? E as coisas talvez não tomem a mesma proporção, mas muitas das coisas não saíram, né, efetivamente do papel, né? Em São Paulo, por exemplo, a demolição do prédio histórico, né, seria recompensada com parques, com um lugar todo reurbanizado. Não foi isso que aconteceu. A única coisa que aconteceu foi a construção do SESC, né, do SENAC, e o que nós notamos, né, a única coisa que foi essa construção do SESC, que depois foi fechado para o remanejamento do espaço. E com essas duas coisas nós vemos, né, que os únicos que, vamos dizer assim, que saem perdendo em todas essas promessas são de fato a população, né, que nunca se aproveita ou pouco se aproveita de uma coisa e outra, né? E isso também é de se observar, aquele velho descaso, né, com o dinheiro público e também com as coisas, né, que são prometidas pelos governos e pelas empresas de um modo geral, né? Todo aquele que é mais humilde se agarra numa possibilidade de mudança quando se apresenta, e muitos ali, né, principalmente na cidade de Altamira, mudaram com essa concepção, né? E tenho certeza que essa questão dos prédios em São Paulo também foram utilizadas, né, em campanhas, né, como esteio para dizer que se fez alguma coisa, né, quando muito do que foi prometido pela prefeitura não fez, né? E nós sabemos que os abandonos dos projetos, né, marcam, né, não só esse, mas como apenas muitos outros casos da administração da cidade de São Paulo, né? Isso é muito recorrente, né, na cidade. Você passa por muitos lugares e vê obras inacabadas, né? Isso é toda a extensão não só da cidade de São Paulo, mas do estado inteiro, né? Então, o primeiro, de modo mais específico, né, nota-se a utopia, né, vamos colocar entre aspas, né, montados a fim de vender uma ideia para o povo de um paraíso que seria montado, né, para um povo que era humilde, que não tinha talvez tantas grandes pretensões assim de que aquilo iria acontecer naquela cidade, né, e devido ao grande fluxo, e causou inúmeros prejuízos,
né? E o paraíso que eles esperavam nunca chegou, né? E não foi também diferente de São Paulo, de imaginar aquele parque belo sendo construído ali no lugar daquele edifício, né? E todo prédio abandonado, na maioria dos terrenos baldios da cidade de São Paulo, dá margem a muitos ônus, né? Que é o tráfico, a proliferação de doenças, né? Devido à sujeira, o acúmulo de sujeira, os indivíduos também sujeitos que também não têm casas para morar, isso acaba gerando uma imensa fonte, né, de insegurança para todos, né, para todos, e ainda a proliferação de doenças, né. E ainda se isso fosse revertido ainda para o benefício da população mais humilde, sim, mas nós sabemos que isso não se faz na prática. Então há muitas semelhanças entre essas duas coisas, há muitas semelhanças, né? E muitas as relações se dão muito mais, eu creio, pelas promessas que foram feitas a ambos e que são feitas cotidianamente a muitas e muitas cidades, né? Nesse fenômeno da transformação urbana que é necessário que se transforme, que se renove, né? E se faça assim dia após dia, mas com a consciência, né? De que não se pode também prometer aquilo que não se deve cumprir, né? De que não se deve, de que se deve sempre fazer isto com vistas, de fato, à melhora, né? Do bem-estar da população e também da geração de empregos, tá bom? Então essa é a nossa apresentação do portfólio aqui para a Faculdade Cunini. Bom, um beijo a todos. Fiquem com Deus e uma ótima noite.